Louvado seja Deus. Você está bem? Que bom que você veio para a igreja. A igreja, diz a Bíblia, é o baluarte da verdade. É o corpo de Cristo. É onde o Espírito Santo distribui os seus dons como lhe apraz. Amém? E onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele estará no meio deles. Eu sempre acreditei nisso desde criança. Aonde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está no meio deles. Sabe, irmãos, numa noite como essa, de um dia comum, pode ser a noite em que o Senhor vai tocar nas nossas vidas. Às vezes um dia comum como esse se torna extraordinário, com um toque do Senhor. Amém? Pode desligar essa do altar. Abra comigo em João, no capítulo 7. João, capítulo 7. Nós iremos ler o versículo 37. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Porque tem uma unção que flui na tua presença. Oh, tem um óleo fresco na tua presença, que traz refrigério, que traz confiança, que traz paixão e desejo pela presença de Deus. O versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos como igreja, como família da fé, que o Senhor nos abençoe nesse momento, com a iluminação do Teu Espírito. Nós reconhecemos que a Tua palavra, ela é alimento para o nosso espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que a Tua palavra, Senhor, nos alimente essa noite, nos edifique. Que a Tua palavra essa noite desperte em nós mais fome e mais sede de justiça, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu sei que a maioria de nós aqui já conhecemos essa passagem, mas hoje à tarde me veio de forma diferente esse trecho das Escrituras, em que o Senhor Jesus, numa festa importante dos judeus, na cidade santa, a cidade do grande rei, em Jerusalém, no último dia e o dia mais importante da festa, ele se levanta no meio das pessoas e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E eu parei para meditar nessa sentença. E sabe, irmãos, imagina passar um dia todo sem beber água. A sede, porque a água é uma substância vital para nós, né? É dito que 4 dias sem água, o corpo entra em colapso. Você pode passar até 40 dias sem comer, mas se você passa 4 dias sem água, os seus rins param e você morre. Entra em desidratação profunda, né? A urina começa a sair preta. É quando a pessoa está num estágio avançado de desidratação. Então, no máximo, alguns morrem antes, mas a maioria dos adultos, com 4 anos sem se hidratar, morrem. E o Senhor Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Rapaz, eu sei que a gente já conhece essa passagem, mas eu parei para pensar sobre isso. O único requisito é você ir até Ele.
Sabe, você não precisa pagar promessa, você não precisa ser santo, você não precisa se circuncidar, você não precisa ler a Bíblia toda, só vá até Ele e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Não há impedimentos, porque Ele mesmo é o caminho. Não há barreiras, porque Ele mesmo tirou as barreiras. Não há sacrifícios, porque Ele mesmo foi o sacrifício. Só vá até Ele e beba. E sabe, irmãos, isso não é apenas para aqueles que não conhecem a Cristo, é para nós. Porque eu não sei você, eu tomo água todo dia. Cheguei aqui à tarde num calor terrível, tomei uma lapada de uma vez só de água. Espiritualmente falando é da mesma forma. Vá até Ele e beba. E aí eu parei para examinar algumas passagens da Bíblia sobre águas vivas, sobre fontes, sobre rios. E eu fiquei assim maravilhado, porque desde a antiga aliança o Senhor vem falando sobre um rio que emana do seu trono. Ezequiel viu um rio que saía do templo. E no versículo 9 ele diz: e por onde esse rio passar, a vida vai brotar, as coisas vão fluir. Davi disse que há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Salmo 1 diz que aquele que medita na lei de dia e de noite é como árvore plantada à beira de rios de águas correntes. Amém. Apocalipse diz que há um rio que emana do trono de Deus e do Cordeiro. E esse rio de água viva, Apocalipse diz que nas suas duas margens está plantado lá a árvore da vida, que aqueles que chegarem às mansões celestiais poderão tomar do fruto e comê-lo. Amém. Mas um rio começa com uma fonte, não é verdade? O rio começa com uma fonte. Todo rio tem uma nascente, uma fonte. Espiritualmente falando, também há uma fonte. E abra comigo aqui em João 4. João capítulo 4, a partir do versículo 4. O versículo 3 diz que Jesus saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. E diz assim, versículo 4: era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Lembre-se, Jacó era um dos patriarcas, né? Neto de Abraão. De Jacó se originou o povo israelita. Na verdade, Deus muda o nome de Jacó para Israel, e de Israel procede as 12 tribos de Israel. Então, aqui havia um poço cavado pelo próprio Jacó, do qual ele havia tomado água, bem os seus filhos. E aquilo era herança dos samaritanos. Os samaritanos eram judeus mestiços, eram judeus que haviam se casado com povos ali da região, e eles adoravam a Deus um pouco diferente do que estava ordenado na lei, né? Eles adoravam a Deus naquele monte em que Deus falou com os seus antepassados. Eles aceitavam apenas os 5 primeiros livros, a Torá, os profetas, eles não aceitavam muito bem. Então eles não se davam bem com os judeus. Eles eram judeus mestiços, samaritanos, e aquele poço era muito importante para eles. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Jesus foi Deus plenamente, é Deus plenamente e homem plenamente. Como homem, ele estava cansado de viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Aqui era meio-dia, sol quente. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber,
pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Olha, naquela época um homem não se dirigia a uma mulher, a não ser que um parente da mulher estivesse próximo, e ainda por cima uma samaritana. Os judeus, eles tinham tanto ódio dos samaritanos, que se a sombra de um samaritano se projetasse sobre um judeu, ele se considerava que estava impuro e ia para casa tomar banho para se purificar. Tamanha a rivalidade. Então, quando Jesus, naquele poço, sentado na beira do poço, ele diz àquela mulher: dai-me de beber. Ela se admira, ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim, mulher, e ainda mais samaritana, água. Aí veja a resposta de Jesus. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela diz assim para Jesus, ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim, mulher samaritana, água para beber. Aí Jesus, irmãos, aleluia, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele disse para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus, a salvação que torna todos os homens iguais, já não há distinção entre judeu e gentio, homem e mulher. Se você conhecesse o dom de Deus, e aquele que está te pedindo água, aquele que concede esse dom, você pediria a mim e eu te daria água viva. Aleluia! Se você conhecesse o dom de Deus, e aquele que concede o dom, aquele que está te pedindo essa água, eu te daria água viva. A mulher não entende, porque o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, só se Deus revelar a ele. Mas o homem natural não entende, ele não entende, irmãos. É por isso que é o Espírito quem convence o homem, porque o homem natural, ele está cego no seu entendimento, ele não discerne as coisas do Espírito. Aquela mulher não entendeu, e ela diz assim: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Na verdade eu pulei o versículo 11, em que ela diz assim: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde pois tens essa água viva? Aí ela diz: olha, o poço é fundo, você não tem corda, não tem lata, você não tem balde para tirar do poço. Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Ele mesmo bebeu da água e os seus filhos. Aqui há uma comparação de aliança. Acaso tu és maior do que nossos patriarcas, do que a antiga aliança? Jesus olha para o poço e diz: quem beber desta água voltará a ter sede. Porque a antiga aliança nunca saciou a sede do homem. Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, veja, versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por que nunca mais ele terá sede? O próprio versículo se explica. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, sempre vai brotar uma fonte, uma nascente. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Olha, quem beber da água que eu der, a água que eu der a ele vai se tornar nele uma fonte que vai jorrar, que vai levá-lo para a vida eterna. Amém. Alguns de nós aqui bebemos da água que Jesus nos deu, e essa água se tornou em nós uma fonte. Mas deixa eu te dizer algo: você sabia que uma nascente ela pode ficar suja e obstruída e parar de minar água? Eu já vi na internet pessoas limpando uma nascente, e aquela nascente voltando a brotar e se transformar num córrego. Você pode botar lá na internet, no YouTube, você bota lá nascente obstruída, limpeza de nascente. Eu já vi vários vídeos em que há uma nascente ali, uma fonte onde jorra água,
mas porque ficou suja, folhas, matos, galhos, terra que as enxurradas trazem, de repente aquela nascente, ela para de brotar ou brota pouco, porque há sujeira, há entulho, há coisas obstruindo o fluir da água. Então é possível que a gente tenha bebido da água que Ele nos deu, essa água se tornou em nós uma fonte, mas o pecado, ele obstrui a fonte. As coisas da vida, ela obstrui a fonte. O cuidado da vida e a fascinação das riquezas pode juntar entulhos nessa fonte e parar de brotar água. E sabe, irmãos, às vezes não é nem pecado, é os pesos e embaraços da vida. A rotina, a correria, o cuidar do filho, o trabalho, o marido, a casa. Amém? Mas hoje a gente vai limpar a fonte, porque nós temos uma fonte que jorra para a vida eterna. E isso Ele falou a essa mulher no capítulo 4 de João. Passa-se 3 capítulos, no capítulo 7, Ele volta a falar, irmãos, dessa água viva. E dessa vez, Ele fala sobre rios, porque a ideia de Deus é que essa fonte que nós recebemos, a salvação, essa medida do Espírito que nos foi dada, a vontade de Deus é que a gente fique cheio do Espírito, até que essa fonte se transforme em rios. E rio pressupõe, irmãos, que há correntezas. Amém? Um açude não tem correnteza, tem apenas aquele chacoalhar das águas que o vento causa. Mas um rio tem uma correnteza. E Davi disse que há um rio cujas correntes, cujo movimento, cujo mover alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse mover é o mover do Espírito. Os rios aqui representam o Espírito, e o mover das correntes do rio alegram o santuário das moradas do Altíssimo, que somos nós. Amém? Versículo 37 do capítulo 7 do Evangelho de São João. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, eu não sei você, mas eu estou com sede. Eu estou com sede. Sabe, alguém seco, sedento, se a sua vida está seca, se você percebe que falta vida em você, você está desidratado espiritualmente, simplesmente vá até Ele e beba. Vá até Ele e beba. Se alguém tem sede, pois eu digo: Senhor, eu estou com muita sede, eu estou sedento, eu sinto-me seco, Senhor. Aleluia! Se alguém tem sede, diz o Senhor Jesus Cristo essa noite: venha a mim, beba. Senhor, eu estou com sede. Senhor, eu estou desidratado. Senhor, eu estou sedento. Eu sinto-me seco. Eu preciso da água que você tem para me dar. Aleluia. Se você não diz, eu digo: eu estou com sede. Amém. Se alguém tem sede, venha a mim, beba. Aleluia, eu estou com sede, Senhor, eu estou quase morrendo de sede, me dá da água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas, rios de águas vivas. Temos tudo o que precisamos dentro de nós, irmãos. Parece loucura, mas o que a gente precisa já está dentro de nós. Se a gente crê na Escritura,
Se a Escritura é real, nós temos o Espírito Santo. E esse é o Espírito que pairava sobre a face das águas lá no princípio. Amém. Esse é o Espírito que cobriu Maria e a fecundou, e nela foi gerado um ente santo chamado Jesus. Amém. Então, se nós cremos na Escritura, dentro de nós há rios de águas vivas. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas pastor, eu não sinto que eu tenho esses rios. Primeiro, você não precisa sentir, você precisa crer. A ordem está contrária aí na sua lógica. No reino do Espírito, a gente crê, recebe e depois sente. O sentir vem por último, no reino do Espírito. No reino natural, primeiro você sente para acreditar que tem. No reino do Espírito é o contrário. Você acredita que tem sem ver, sem sentir. Você recebe sem ter chegado e depois você sente. Amém? Então ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas talvez você diga assim: eu não sinto que tenho esses rios. Ora, se você bebeu da água que Jesus deu, ele não disse à mulher no poço de Samaria: quem beber da água que eu lhe der, água viva, essa água se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, eu te pergunto, e é uma pergunta para mim também: como está a minha vida com o Senhor? Como está a minha leitura da Bíblia? Como está o meu dobrado dos joelhos? Será que eu só lembro de orar antes de dormir? Ou eu estou propositalmente marcando um encontro para ficar um tempo na presença de Deus? Porque, irmãos, mesmo que não estejamos em pecado, mas se você e eu estivermos só naquela correria da vida, a gente já acorda com tanta coisa para fazer, arruma menino, levar para a escola a comida, a mulher tem que preparar o almoço, aquelas que trabalham fora é mais corrida ainda, e aquela coisa toda, e conta para pagar, e tal, daqui a pouco já está de noite, você já está cansado, e as sujeiras vão se acumulando lá na fonte, e ninguém está fazendo uma limpeza periódica na fonte. Sabe um poço artesiano? O meu tem 52 metros lá dentro da rocha, mas a cada 2 anos tem que fazer uma limpeza, senão ele para de dar água. Nós temos uma fonte de água viva, mas irmãos, tem que limpar, tem que tirar a sujeira, tem que tirar os entulhos, tem que tirar as folhas secas, os gravetos que a água trouxe, o mato, a erva daninha que cresce lá, tem que limpar a fonte para que a água continue fluindo. E quanto mais a gente se enche do Espírito, aquela fonte vai aumentando e ela se transforma em rios de águas vivas, cujas correntes, cujo mover alegram a cidade de Deus. Amém, aleluia. A salvação é maravilhosa, é a água viva, uma fonte que jorra para a vida eterna, nasceu em nós. Mas na medida em que a gente se aprofunda em Deus, aquela fonte se transforma em rios, experiências, encontros, visitações. Isso só vem com profundidade mesmo. Só vem com profundidade. Amém, aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, mas ele foi glorificado. E antes de ser glorificado, ele disse: não vos deixarei órfãos, eu mandarei outro Consolador para estar convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês os conhecem, porque ele está com vocês, em mim, mas estará em vocês. O Espírito da verdade, a fonte que na medida em que a gente se enche, se transforma em rios,
E esses rios têm moveres, correntezas, amém, que alegram a cidade de Deus. Eu quero ler alguns versículos aqui, irmãos, um apanhado de versículos. Lá em Ezequiel, no capítulo 47, o versículo 1, ele diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Aqui tem uma verdade por trás. Essas águas vivas, elas brotam da presença de Deus. O templo, na época de Ezequiel, era onde Deus habitava. E ele, numa visão espiritual, ele viu que as águas saíam do limiar do templo. Esse rio de vida, ele sai da presença de Deus para banhar as nossas vidas. Ele continua relatando a visão e no versículo 9 ele diz: por onde passar esse rio, haverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe. Ele está falando de prosperidade, de abundância. E para onde chegarem essas águas, tornar-se-ão saudáveis as outras. Está falando de cura, de restauração. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Uau! Uau, irmão, se a gente se encher, essas correntezas do Espírito vão curar as nossas feridas, vão trazer vida onde há morte. O rio aqui simboliza cura, vida, restauração, abundância. Lá no Salmo 46:4, o Salmo 46 é aquele que diz: ainda que rujam os mares, ainda que as montanhas afundem no coração do mar. Ou seja, mesmo que você esteja atravessando os piores tormentos, as piores tribulações, aí o versículo 4 diz: há um rio, chega a notícia que você está com enfermidade, há um rio, as contas se acumulam, o armário está vazio, parece que nada dá certo, há um rio, o medo do futuro vem, as incertezas, você olha para o futuro e só vê incertezas, há um rio, e por onde esse rio passar, haverá abundância de peixe, de todo tipo de seres vivos, aleluia, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O salmista apresenta Deus como uma fonte, amém. Zacarias profetiza algo: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, aleluia. Se alguém tem sede, João disse, na verdade João citando Jesus: venha a mim e beba. Você não precisa pagar entrada, não precisa pagar sacrifícios, pagar promessas, você só precisa ir até Ele. Imagina aí, você está lá num sertão, e Jesus fala isso no contexto do Oriente Médio, né? Em que água lá é algo raro. Para a gente não é tanto, a gente em todo lugar temos rios, açudes, lagoas, mas eles lá é uma raridade de água. Tudo deles lá é por irrigação, e eles desenvolveram uma tecnologia para filtrar a água do mar. Mas na época de Jesus não tinha essa tecnologia, então a água lá era algo muito raro mesmo, era vida. E ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia, aleluia, aleluia. Apocalipse 21:6 diz: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21, versículo 6. Eu, a quem tem sede, eu estou com sede essa noite, você está com sede? Darei de graça da fonte da água da vida. Amém. Apocalipse 22:1 diz: então me mostrou um rio da água da vida,
brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Louvado seja Deus. Falando sobre a cidade celestial, Apocalipse 22:2 diz: no meio da praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida. Glória a Deus. Há uma vida, irmãos, quando estamos conectados ao Senhor, estamos nos alimentando da vida. Amém. Aleluia. O rio de Deus não corre para onde já existe vida, ele gera vida por onde passar, e nós temos acesso. Imagina aí um rio que aonde ele toca gera vida, gera abundância, gera paz, gera alegria. Um rio que cura, um rio de águas cristalinas, como diz Apocalipse. E já pensou se houvesse um rio desse aqui em Timbaúba? Águas puras, cristalinas, águas vivas, que nas suas margens está a árvore da vida, e que você tivesse acesso a se banhar nesse rio, a beber desse rio, a se curar nesse rio. Ei, eu não sei você, mas eu faria uma casinha na beira desse rio para estar o tempo todo bebendo, mergulhando. E espiritualmente falando, nós temos um rio que você não precisa pagar a entrada, que você não precisa vender a sua alma no sentido de morrer para conquistar. Não, só vá até ele e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. A gente tenta saciar, irmãos, a nossa sede com tantas coisas. A gente acha que o dinheiro vai saciar a nossa sede, porque vai nos trazer segurança, porque eu terei um futuro garantido. Não, não, a nossa única certeza é o Senhor. A nossa única certeza é o Senhor. Pode cair um pedaço de satélite velho na sua casa e lhe matar. Você andando na rua, pode cair um resto de coisa espacial e lhe matar. De noite você pode ter uma apneia do sono e morrer. Num dia de chuva, um raio pode cair na minha cabeça e eu morrer. A única certeza que nós temos é que se o Senhor nos guardar, o fogo não nos queima, a água não nos afoga, o leão não nos devora. Até o dilúvio, 40 dias e 40 dias, se o Senhor sustentar o teu barco, você fica vivo. Então, por mais que a gente tente, nós não somos capazes de saciar a nossa sede. Só o Senhor, irmãos, só o Senhor. E esse acesso está aberto para nós. Está aberto. Pastor, o que é que eu posso fazer para beber dessa água? A primeira coisa, você tem que tomar dela. Se Jesus não é o Senhor da tua vida, ele disse àquela mulher, e sabe quem era aquela mulher? Era uma prostituta. Ela já havia tido 5 maridos, e o homem com quem ela morava não era marido dela. Jesus disse: vai na cidade, chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: falastes bem, porque tu já tiveste 5, e o homem com quem tu vives não é o teu marido. Ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Mas ele, irmãos, não olhou para os pecados daquela mulher. Ele disse a ela: aquele a quem eu der dessa água viva, essa água se tornará nele uma fonte a jorrar dessa para a vida eterna. Sabe o que a mulher disse a ele? Senhor, dai-me dessa água. Ele disse: vai chamar o teu marido, que eu vou dar a tu e a ele. Ela disse: não, não tenho marido não. Ele disse: eu sei, você já teve 5 e você mora com um homem agora que não é o teu marido. Mas ainda assim, vai chamar ele. Ela foi e chamou a cidade toda. Lá vinha a cidade, porque ela saiu na cidade dizendo: eu achei um homem que falou a minha vida toda, e eu estou achando que ele é o Cristo, aquele que haveria de vir. Aí a cidade toda, quando escuta o testemunho daquela mulher, vai até Jesus. Só que nesse instante chegam os discípulos com a comida que eles foram comprar na cidade.
e eles insistindo a Jesus para que Jesus comesse alguma coisa. Aí Jesus vê aquela multidão de samaritanos com sede e famintos. Jesus olha para os discípulos e diz: eu tenho uma comida para comer que vocês ainda não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu, porém, vos digo: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe frutos para a vida eterna, de sorte que se cumpre aquele ditado: alguém colheu onde não semeou. Aleluia! E aquela cidade de Sicá, a cidade de Samaria, escutam a pregação de Jesus. Ele passa a noite ali. Aqueles samaritanos que eram rejeitados pelos judeus, eles estão agora bebendo não da fonte de Jacó, mas da fonte que emana do trono de Deus. É por isso que lá em Atos, ele pega os apóstolos e diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Era como se ele estivesse dizendo: não se esqueçam dos samaritanos, eu os amo. Não se esqueçam dos confins da terra, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, até os povos que estão longínquos. Você sabe, irmãos, que para Jerusalém, o Brasil, a América do Sul é os confins da terra? Glória a Deus que chegou até os confins da terra. Glória a Deus que a água viva foi dada de beber a nós. Aleluia. E eu não sei você, mas eu quero desobstruir a fonte. Eu quero desobstruir a fonte. Eu quero ir lá na fonte da água viva, tirar os entulhos, tirar as folhas secas, tirar as ervas daninhas, tirar o barro que se acumulou ali, toda sujeira, para que a água flua. E sabe, eu quero que essa água cresça, eu quero se encher, para que essa fonte se transforme em rios, e que por onde esse rio passar, a vida brote, a cura aconteça, a alegria flua. E o que eu preciso fazer? Vá até ele e beba. Como, pastor? Eu ainda não sei. Abra sua Bíblia, dobre os seus joelhos, levante as suas mãos e ore ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Não é necessário intermediários. Não é necessário mais alguém que seja mediador entre você e Deus, não você mesmo. Aleluia. Aquela mulher samaritana disse: Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém que devemos adorar, mas nós adoramos a Deus neste monte como os nossos antepassados. Jesus disse: mulher, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus, irmãos, em espírito e em verdade? Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus em linha com a sua palavra. O que é adorar a Deus em espírito? É adorar a Deus inspirado pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: não se embriague com vinho, que leva à discórdia, à libertinagem. Ei, não se embriague com a maconha. Eu fumei muita maconha, sabe, me dava uma alegria, me dava uma paz, abria meu apetite, me dava ideias, eu ficava criativo, mas quando passava o efeito, eu ficava depressivo e achando que todo mundo estava me olhando e achando que alguém estava me perseguindo, me dava uma neura, e aquilo foi me enlouquecendo. E sabe, quando eu fumava eu ficava com muita paz, mas quando eu não fumava eu ficava irritado, chateado, angustiado, ansioso.
Não se embriague com vinho. Não se embriague com a maconha. Não se embriague com o sexo. Ei, não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, que leva a destruição. Não se embriague com o pecado, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças a Ele constantemente por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, tem uma embriaguez que vem com o vinho, com a cerveja, tem uma embriaguez que vem com a maconha, com o crack, com a cocaína. Tem, irmãos. Tem uma embriaguez que vem com o sexo, com o prazer carnal. Tem sim. Mas também tem uma embriaguez que vem quando você fica cheio do Espírito. E do contrário das substâncias que eu citei, esse gozo que vem do Espírito Santo, ele cura o seu corpo, ele endireita as suas emoções, ele fortalece a sua fé, ele te enche da presença de Deus. Paulo, como eu faço para me encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Aos Colossenses ele disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e adorem a Deus com salmos e hinos espirituais, cânticos espirituais. Sabe, você pode pegar um fundo musical desse se você quiser. Vai lá no YouTube, bota assim, fundo musical para orar. Tem cada um lindo. Aí você bota lá para tocar suavemente no seu quarto. Você começa, e você começa a fluir ali. Você está limpando as fontes, começa a água brotar, aquilo vai se tornando uma correnteza, e você está ali cantando hinos espirituais, cantando a palavra, adorando a Deus em espírito e em verdade. Fale o que a palavra diz dele. Oh, tu és santo, Senhor. Tu estás assentado no alto e sublime trono. As abas das tuas vestes cobrem o templo. Oh, a tua glória enche a terra. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh, Pai, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Você começa a adorar o Senhor, sabe? Eu amo cantar em outras línguas. Eu não tenho a voz, né, que as meninas têm aqui, mas sabe, no lugar secreto eu canto, e o Espírito Santo me dá cânticos novos, e as lágrimas escorrem muitas vezes. Só que o cuidado da vida e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E Deus está nos chamando para nós limparmos as nossas fontes, para nós tirarmos as sujeiras. Se você ainda não bebeu da água, você precisa crer em Jesus, entregar sua vida a Ele e beber da água viva. Se você já bebeu da água viva, você precisa limpar as tuas fontes e se encher do Espírito, para que essa fonte se transforme em rios. Amém? Eu quero chamar o louvor aqui. Quero que a gente cante aquela primeira canção. Faça uma análise, sabe, irmãos? O que eu preciso fazer para desobstruir a fonte? Eu sei o que eu preciso fazer. O que é que está sujando a sua fonte? O que é que está ocupando o lugar da comunhão? O que é que está fazendo isso? É o cansaço? É o celular? São os vídeos curtos? Há toda uma engenharia, irmãos. O sistema que governa esse mundo, existe uma engenharia, mentes brilhantes,
com uma engenharia social para nos viciar nos vídeos curtos. Nós acordamos de manhã, eu não sei você, mas o meu cérebro automaticamente já pega o celular para ver as notificações. Isso é uma engenharia social. Estão nos tornando dependentes das redes sociais. Mas nós só temos um Senhor. Nós só devemos obediência a um Senhor. Eu sei o que está sujando a minha fonte. Eu sei o que está obstruindo o fluir de Deus na minha vida. Você sabe? Mas o Senhor nos chama essa noite. Ele está dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Abra sua Bíblia. Ah, pastor, a minha casa é tanta gente mora lá, ainda não tem espaço nenhum para buscar a Deus. Se tranque no banheiro. Em vez do seu banho durar 15 minutos, agora 5 minutos, o dobro. Lá no banheiro, se ajoelhe lá. Mas no banheiro, pastor, e o que é que tem? Os olhos de Deus vê por debaixo da sua roupa, prescrutam os seus ossos. Isso é bobagem, irmãos. Eu não posso falar com Deus enquanto eu estou nu. Ora, um amigo meu fazendo o número 2, Deus falou com ele. Voz audível, Deus falou com ele. Ele estava falando número 2. Isso é bobagem. Deus conhece cada sinal que a gente tem no corpo, cada fio de cabelo. Deus sabe a quantidade exata. Eu sei que às vezes a pessoa... Eu tive um amigo que morava numa casa que tinha muita gente, irmão, cunhada, sobrinho, avô, mãe, pai. Ele dormia na sala e com fome, vontade de buscar a Deus, e não tinha nenhum lugar reservado. A casa não era de laje. Se fosse de laje, o cabo subia na laje. A casa era de telha. Mas no banheiro, se ajoelha lá no banheiro e diz: Senhor, eu quero ter um tempo contigo a sós. Ou eu quero apenas... Hoje eu não quero pedir nada. E não tem problema pedir. Peça, porque a Bíblia diz: pedi e ser-vos-á dado. Mas sabe, irmãos, que é gostoso quando a gente está só desfrutando da presença dEle, está só adorando Ele, cantando e adorando o seu nome. Fique de pé, vamos cantar aquela canção. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam
Eu quero, Jesus. fonte de água Eu quero. Oh, eu quero me banhar, eu quero mergulhar. Eu quero me lavar nas tuas águas, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Se você está aqui essa noite, você reconhece Fonte, Senhor. que precisa entregar a sua vida a Jesus. Tu és o rio, Senhor. Eu quero te convidar essa noite a você beber da água que Ele tem para te dar. Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, Do teu nunca rio, mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Se você está aqui, você diz: pastor, eu já bebi da água da vida, já tem uma fonte dentro de mim, mas eu estou com sede. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Se você já é crente, mas está com sede do Senhor, vem aqui na frente. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Lava o meu interior. eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Continua. Oh, Quero beber. cante, cante para Ele. Feche os seus olhos. Fale diretamente a Ele. Sacia minha sede, Lava o meu interior. eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, receiam rabadanas. Pode continuar, Gisele. Remanasiriandre kederesiriam rabas. Rombiriandre brandasi kedriandro bros. Rimanare dare sondro bonde candaramas. Rende kedri sandre brandaras. Te kidriam brodonos. Remandarás siriam rebadanayarabas. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. Rendarai prosti candarabase. Endarai este kidriam brondosi candeiabas. Era proti camare kederemos sorobos. Rimanai era prosi kedri handrabas. Oh, rira para isso e cambarás. Oh, riam redanas kedre handrabadanas. Eu quero fluir em tuas águas. Eu Rededekeriandradas, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, você nunca esteve só, Daniel. O Senhor Tu és sempre o esteve lá. rio, Senhor. Tu és a fonte. Sabe o que sobe no meu espírito da parte de Deus para você? Ainda que você diga: eu não tenho a minha mãe nem o meu pai, mas Deus te diz essa noite: você tem a mim. Você tem a mim. Esse rio transforma.
sobre a sua vida essa noite. vai transformar. Deus está te abraçando essa noite e te dizendo: você nunca esteve só. Eu sempre estive lá, diz o Senhor. Existe um rio. Oh, aleluia. Levante suas mãos. Eu vou impor as minhas mãos sobre você. Que flui do teu. Sabe, não é algo natural. Estamos na igreja, estamos congregados. O Espírito de Deus está se movendo. O Senhor Jesus está em nosso meio. Quando eu impor as minhas mãos sobre você, receba a graça que você está precisando da parte de Deus. Deixa ele passar. Tudo vai transformar. Pois leva a vida no próprio Deus. Mergulha, amor. As águas não podem ficar no calcanhar. As águas não podem ficar apenas no tornozelo. Elas não podem ficar apenas no joelho. Elas não podem ficar apenas na cintura, no peito. Não. Você precisa se mergulhar. Perder o controle. Ir para as profundezas, aonde Deus vai te sustentar. Oh, aleluia. Ronderebra serion brodono sekedri handra badanas. Ridirion roste kedri handra bradanas. Oh, Pai, eu imponho as minhas mãos sobre esse rapaz, Senhor. E eu oro, Pai, para que assim como o Senhor fez na minha vida, faça na vida dele. Oh, quando não há mais jeito, Tu és o jeito. Quando não há mais saída, Tu és a saída. Quando não há mais remédio, Tu és o remédio. Quando não tem mais solução, Tu és a solução, Senhor. Eu clamo o sangue do Teu Filho Jesus sobre a vida deste rapaz, Senhor. Que a vinda dele aqui não seja apenas uma visita ao irmão, mas que seja mesmo um encontro marcado contigo. Eu oro para que ele saia essa noite daqui com a Tua presença sobre a vida dele, quebrando os julgos, despedaçando os julgos, tirando os pesos. Sopra sobre ele o Teu Espírito, Senhor. Sopra sobre ele o Teu Espírito. Pode soltar. Sopra sobre ele o Teu Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, paira sobre ele essa noite. Oh, que o vale de ossos secos. Aleluia. Oh, há um recomeço em Deus para você. Há um novo início em Deus para você. Há um lugar junto à cruz para você. Ainda que milhares já tenham vindo, mas ainda há um lugar lá que é seu. Há um lugar junto ao Senhor que pertence a você. É só se achegar a Ele. É só se achegar a Ele. Dá um abraço nele aqui, Adriano. Oh, aleluia. Olhe para mim. Ainda que você não tenha sido planejado, ainda que o diabo queira perturbar a sua mente com uma crise de identidade, você nunca mais vai se esquecer do que eu vou lhe dizer essa noite. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus te escolheu. Ele te separou. Você não é fruto de um acidente nem do acaso. Deus tem um chamado na sua vida, Nicolas. E você vai ser um grande homem de Deus. Você vai confundir pessoas que achou que você não daria para nada. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Sabe o que sobe no meu espírito para lhe dizer, Josiane? Pare de sofrer pelo que foi perdido. Pare de sofrer pelo que o diabo roubou de você. Mas tem Deus para lhe dar. Buscai, pois, o reino. Se tranca no quarto. Busca ao Senhor. Até que você esteja completamente dependente e entregue a Ele. A partir de hoje, vai vir sobre você uma graça para parar de sofrer pelas coisas que o diabo roubou de você e da sua família. Ainda dá tempo de Deus restituir. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua graça, Senhor. Ei, Diana, Ele escolheu aquela mulher. Ele poderia ter passado em qualquer cidade, Ele poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas era-lhe necessário passar por aquela cidade de Sicar. Deus queria encontrar aquela mulher. Ele queria tocar na vida daquela mulher. Houve coisas na sua vida que foi Deus quem provocou, que foi Deus quem fez. Porque Ele é o princípio e o fim. Ele já sabe o final da história. Houve coisas que você olha para trás e diz assim: tinha tudo para dar certo e eu não sei porque não deu certo. Ei, tem coisas que é Deus e a gente só entende lá na frente. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Sempre que precisar, vá até Jesus. A promessa é para toda a sua casa, mas Deus não salvou apenas Noé. Veio Noé, a mulher, os filhos e as noras. Ao carcereiro, Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A bênção vai alcançar o seu filho, sua nora, sua filha, seu genro, as netas. É para a família a promessa. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. Levante suas mãos. Obrigado, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Uma paz sobrenatural vai te envolver. Tu és a Uma paz que vai sair do seu interior e vai acalmar a sua mente. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és a fonte, Senhor. Kelly, aonde esse rio passa, Ele restaura. Aonde esse rio passa, Ele cura. Mergulha nesse rio, se banha nesse rio, se lava nesse rio, bebe desse rio. E as feridas vão ser curadas. Haverá restauração. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. Mas você é a mulher sábia. Você é a mulher sábia. Purifica e transforma. Aleluia. Por onde o rio passar. Aleluia. Deus achou Quero beber Gideão malhando trigo no lagar. Sacia minha O lagar sede. era para pisar uvas, mas ele estava malhando trigo lá para os filisteus não roubar o trigo dele. Aí Deus disse assim: ei, homem valente, Deus diz para ti essa noite: há uma força sobre a tua vida. Aleluia!
resolver os problemas. Deus te chama de homem valente essa noite. Tem uma força aí dentro, aleluia, para se levantar e chamar pela fé. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Os planos de Deus são maiores que os seus. Pergunte a Ele. Aleluia. Entra no lugar de descanso, Carol. Entra nele e haverá descanso, confiança, refrigério. Só vai. Aleluia. 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 Sabe, Ana Catarina, diga para o diabo e para os demônios, grite para eles ouvirem, diga que você não abre mão da sua semente. Diga ao diabo: eu não gerei filho para perdição. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Eu sei que há momentos que você até pensa em desistir, a mente até diz: ah, não tem jeito. Mas Deus te lembra essa noite que tudo é possível aquele que crê. Não abra mão do seu filho, não abra mão dos seus netos. O destino dos seus netos podem ser mudados nos seus joelhos. O destino do seu filho pode ser alterado pelas palavras que saem dos seus lábios. Deus te diz essa noite: abra sua boca e fale à terra sem forma e vazia. Diga ao vale de ossos secos. Fale no mundo do Espírito. Como você quer ver o seu filho lá naquele lugar escuro, uma luz mais resplandecente que o sol. Aleluia! Vai alcançá-lo. Eu quero fluir em tuas Aleluia! Obrigado, Pai. Separada desde o ventre, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado seja Deus. Continua. Pode subir, Bela. Aleluia. Oh, é só ir a Ele, Madalena. Eu quero fluir em tuas águas. O espírito de profecia não é revelar coisas. O espírito de profecia é falar por inspiração divina. Estabeleça um horário, crie uma rotina para cantar em línguas, para orar em outras línguas. E sabe o que eu vejo? Que se você fizer isso, haverá interpretações de línguas, haverá um espírito de profecia te inspirando a falar coisas inspiradas por Deus, cantar inspirada por Deus, interpretar línguas. Aleluia! Há um fluir nessa direção. Você mergulha ou deixa passar. Mas se você buscar ao Senhor, reservar um momento para entrar na presença dEle, haverá uma facilidade para falar por inspiração, para a sua própria edificação. Pode vir, Bela. Glória a Deus. Aleluia. Do teu rio, Senhor. Deus diz na Bíblia: jovens, vos chamei porque sois fortes e tendes vencido o maligno. No Senhor
você vai vencer as tentações. No Senhor, você vai vencer os dilemas. No Senhor, você vai se tornar quem Ele quer que você seja. Nele, você é forte. Glória a Deus.